Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à Faculdade BPTech. Hoje, de forma especial, a gente vai ter uma breve aula de alguns tópicos de estatística que a turma de abril está acompanhando. Em seguida, nós teremos aqui um evento falando exatamente da questão da estatística na segurança cibernética, na defesa cibernética. Então, como parte até de uma exposição da faculdade, de forma que vocês possam ver um pouquinho de como são as aulas, a faculdade BPTech provê aí aulas ao vivo, em tempo real, com o professor de fato dando aula naquele momento, acompanhando os alunos, e a gente quis fazer esse momento exatamente para criar esse ambiente em que a gente pode aí divulgar um pouquinho de como funcionam as aulas, até para que quem acompanhar depois o seminário possa se interessar, procurar-nos para se matricular e poder fazer o curso de defesa cibernética, que já está aí com o vestibular a todo vapor. Eu vou começar a apresentar minha tela. Bom, então meu nome é Jefferson, eu sou engenheiro eletrônico com ênfase em telecomunicações, sou mestre e doutor em engenharia elétrica e computação, e aqui na Faculdade BPTech eu ministro a disciplina de estatística aplicada devido aos projetos que eu já fiz durante a minha vida acadêmica relacionados à estatística. Então, por isso, hoje eu estou responsável aqui pela disciplina de estatística. A ideia de hoje é nós temos uma visão breve sobre variáveis aleatórias, funções de distribuição de probabilidade, distribuições de probabilidade, densidade de probabilidade e, no finalzinho, um tópico sobre distribuição gaussiana, apenas para a gente poder ter aí um gostinho do que é o assunto que vai ser abordado aí nas próximas aulas, até no próximo semestre, em relação a essa disciplina de estatística. Bom, primeiro, para a gente começar a falar sobre a questão de distribuição de probabilidades, a gente tem que primeiro lembrar um conceito que é um conceito primordial e extremamente importante, que é o que é discreto e o que é contínuo. Porque quando a gente fala de variáveis, a gente tem variáveis contínuas e variáveis discretas. E qual que é essa diferença? Bom, quando a gente fala de variável contínua, a gente está falando de tudo aquilo que está dentro de um intervalo, mas pode assumir qualquer valores dentro daquele intervalo. Então, por exemplo, como a gente está vendo aqui, a velocidade de um carro de 0 até 200 km por hora pode ser qualquer velocidade. Pode ser 0, pode ser 0,1, pode ser 1,2, pode ser 40,33, pode ser 40,5972, pode ser 80,33333. Então, veja, dentro de um intervalo eu tenho infinitas possibilidades de valores. Então, ele está fechado num intervalo, mas pode assumir infinitos valores dentro daquele intervalo. Então, isso a gente pode dizer que ela é uma variável contínua. Já a variável discreta, ela é basicamente o sim ou não, tem ou não tem. Então, por exemplo, se eu falo a possibilidade de ocupação de pontos de rede, é ou está ocupado ou não está ocupado. Então, é aquilo ou não é? Então, sempre que a gente tem ali valores finitos de possibilidades que podem ser assumidas, eu falo de variáveis discretas. Por exemplo, quando eu jogo um dado, o dado ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4, ou é 5, ou é 6. Então ali eu tenho valores claramente definidos e que eu não tenho infinitos valores que podem ser assumidos. Eu tenho ali um rol de valores que eu posso ter ali para poder verificar. Bom, quando eu pego essas variáveis, eu posso fazer ali o que a gente chama de criar distribuição de probabilidades para elas. Então, por exemplo, aqui eu estou apresentando o exemplo de probabilidade de portas ocupadas. Então, nesse caso, a probabilidade de 0 portas é 65%, 1 é 20%, 2 é 10% e 3 é 5%. Então aí eu tenho diversas probabilidades de que as portas lá de um determinado roteador ou de um determinado switch estejam ocupadas. Ótimo. Quando eu desenho essas probabilidades num gráfico, eu consigo perceber que, de certa forma, existe um certo padrão. É claro que, normalmente, esse certo padrão a gente vai observá-lo para as variáveis contínuas, para desenhar funções. Mas, na prática, olhando esse desenho, a gente percebe que tem uma tendência de uma queda exponencial negativa, né? Lá a fórmula de Euler, o E a menos x, que vai aqui definindo que existe um padrão. Então, da mesma forma que eu consigo ver esse padrão aqui para variáveis discretas, eu posso aplicar essa ideia para variáveis contínuas e, a partir desta função, eu tenho a capacidade de olhar para aqueles dados e entender o que está acontecendo em cada um daqueles intervalos que eu analiso. E veja, as funções de probabilidade podem ter N formatos.
Ela pode ser uma função de x, uma de x quadrado, de x ao cubo, pode ser qualquer função. Desde que, claro, ela atenda a alguns requisitos específicos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é, claro, a soma das probabilidades não pode ser maior que 1, as probabilidades têm que estar encerradas dentro de um intervalo específico, ou ainda que elas vão de menos infinito a mais infinito, que o valor total da soma disso não ultrapasse o valor de 1, porque não existe, né? Não existe probabilidade maior que 100%. Mas eu posso mapear as probabilidades em função de funções. Em função de funções parece meio uma cacofonia, mas na prática é que eu posso utilizar funções matemáticas para definir quais serão os valores de probabilidade que aquela variável pode assumir. Então vamos fazer um exemplo aqui rapidinho, só para a gente ter uma ideia. Se a gente pensasse o seguinte, a probabilidade de um servidor ser atacado é de 5%. Veja que a gente está sempre aplicando a probabilidade dentro do nosso contexto de defesa cibernética. É sempre importante a gente ter essa visão de que a gente vai sempre utilizar a estatística dentro do nosso curso, dentro daquilo que a gente vai aprender realmente como ferramenta para o nosso trabalho. Inclusive, a palestra de daqui a pouco, das 20 horas, vai tratar exatamente da importância do uso da estatística dentro para o profissional de defesa cibernética e dentro dessa área de proteção de dados, de segurança da informação. Então, a probabilidade de um servidor ser atacado é de 5%. Deixa eu só pegar uma caneta aqui. Uma empresa possui 4 servidores independentes. Essa informação é importante porque na aula que nós tivemos na outra semana, né, lá no passado, na verdade quase um mês já, a gente falou bastante sobre a questão de quando os eventos são dependentes e independentes. Isso modificava um pouquinho as contas que a gente fazia, se tinha intersecção entre eles ou não. Então, A união B, A intersecção B, isso modificava um pouquinho se eles eram dependentes ou independentes. Então, independentes quer dizer cada um opera sozinho e o que acontece com um não tem reflexo no outro. Eles não têm qualquer relação. Então, se um é afetado, se um é atacado ou não, isso não influencia se o outro será ou não atacado também. Então, se eu for pensar qual que é a probabilidade, né, de que dos servidores para que esses servidores sejam infectados, eu vou ter algumas possibilidades. Se eu tenho 4, eu posso ter nenhum infectado, 1 infectado, 2 infectados, 3 infectados e 4 infectados. E a gente tem que lembrar também da aula que a gente fez na outra a aula passada, em que a gente mostrou que a probabilidade, quando eu tenho vários encadeamentos, é a multiplicação entre as probabilidades. Então, nesse caso, eu vou para 0, é multiplicar a probabilidade de todo mundo não estar infectado. Para 1, é a probabilidade de apenas um estar infectado. E assim por diante, como a gente vai calcular aqui. Então, por exemplo, para 0, é simples. Então, se eu estou falando que nenhum está infectado, é a probabilidade do primeiro não estar, do segundo não estar, do terceiro não estar e do quarto não estar. E o que é não estar? Se a probabilidade de ser atacado, vamos trocar infectado por atacado, se a probabilidade dele ser atacado é 5%, a de não ser, lembrando também da aula que a gente falou dos conjuntos complementares, é 1 menos isso. Então, 95% de chance. Então, basta que eu multiplique 95 vezes 95 vezes 0,95 vezes 0,95%, que vai me dar um total de 81%. Então, a chance de que nenhum seja atacado com essa probabilidade de ataque é de 81%. Já a probabilidade de todos estarem infectados é a probabilidade do primeiro estar, do segundo estar, do terceiro estar e do quarto estar. Então basta que eu seja aqui, multiplique a probabilidade de ataque pelos 4 pontos que eu tenho. Então, probabilidade de primeiro ser atacado, segundo, terceiro e quarto, que me dá um total de aproximadamente 0,07% de chance de que eles todos tenham sido atacados. Mas a gente tem um outro ponto. Qual que é a probabilidade de um apenas ser atacado? Bom, pode ser, por exemplo, a probabilidade do primeiro ser atacado, do segundo não, do terceiro não e do quarto não. Mas é somente isso? Porque, veja, eu posso ter o primeiro atacado, o segundo, o terceiro e o quarto não. Mas eu posso ter o primeiro não atacado, o segundo atacado, o terceiro não atacado e o quarto não atacado. Ou eu posso ter o primeiro não atacado, o segundo não atacado, o terceiro atacado e o quarto não atacado. Ou eu posso ter só o quarto atacado. Então, veja, essa probabilidade para x igual a 1 não é diretamente apenas um cálculo só. Eu tenho que pensar o seguinte:
Ó, o primeiro pode ter sido atacado, o segundo pode ter sido atacado, o terceiro pode ter sido atacado, ou o 4. Veja que a posição importa? Sim, de certa forma, vai importar no final do resultado? Não. Mas olhando para esse caso, eu posso dizer, tanto faz se vai ser o primeiro, tanto faz se vai ser o segundo, tanto faz se vai ser o terceiro, tanto faz se vai ser o quarto. Do ponto de vista do que eu estou avaliando, eu quero saber quando um está infectado. Então a ordem, nesse caso, não importa, porque, como eu falei, tanto faz se o primeiro foi atacado ou não, isso não vai influenciar no segundo. Então, tanto faz se o segundo foi atacado ou não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu preciso calcular a probabilidade para esse caso, para esse caso, para esse caso e para esse caso, somar as probabilidades para eu chegar na conclusão de que, de fato, houve um atacado naquele grupo. Então, se a gente também lembrar da aula passada, fazendo bastante referência à aula passada que a gente teve, a gente vai lembrar que tem uma formulinha, que é a formulinha de combinação, que a gente utiliza quando a posição tanto faz. Então, aplicando aquela forma para 4 combinados 1 a 1, eu posso dizer que o número de combinações que eu tenho é 4 1 a 1, que é 4, aqui esse parênteses maior, 1, igual 4 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 4 menos 1 fatorial, que dá 4. E faz sentido, porque veja, quantas possibilidades eu achei aqui? Ó? 1, 2, 3 e 4. Então eu achei quantas possibilidades de combinação eu tenho. Agora eu pego essa quantidade e eu vou multiplicar por aquela probabilidade. Aí sim eu tenho a probabilidade correta. Mas veja, esse mesmo cenário vai ocorrer para quando? Para 4, 2 a 2. Porque, por exemplo, eu poderia ter o primeiro e o segundo infectado, os primeiro e o terceiro, o primeiro e o quarto, depois eu poderia ter o segundo e o terceiro, o segundo e o quarto, então eu vou ter combinações também. Então eu tenho que aplicar essas combinações. Então veja, para 4 combinados 1 a 1, ou seja, apenas um foi atacado, eu tenho 4 possibilidades. Para 4 combinados 2 a 2, ou seja, 2 foram atacados, eu tenho 6 possibilidades. E para 3 atacados dentro dos 4, eu tenho 4 3 a 3, que me dá também 4 possibilidades. E agora? Agora eu calculo a probabilidade de um caso e multiplico por esse valor. Então veja, um foi atacado e os outros 3 não. E depois eu multiplico por essa combinação. Então é 0,043 vezes 4, que me dá o valor de 17,1%. Para o 2, eu tenho 2 atacados e 2 não atacados. E multiplico por essa combinação, que são quantas possibilidades eu tenho? 6, 1,35%. E por fim, eu tenho 3 atacados. 1, 2, 3 e 1 não foi atacado. E multiplico pela possibilidade de combinação que eu tenho, que são 4 de novo. E aqui, claro, fica bem pequenininho, mas dá 0,048%. Então, na hora em que eu faço ali o desenho da minha probabilidade, eu consigo ver exatamente aquela característica, né? Uma tendência aqui de queda das probabilidades decaindo ao longo do tempo, ao longo do aumento de casos. Por quê? Se a probabilidade de ataque é baixa, é muito improvável, ou tem baixa probabilidade, que todos sejam atacados. Por isso que tem essa tendência de queda que eu estou observando. Bom, a gente tem uma outra função que a gente também calcula, que é a função cumulativa. O que é a função cumulativa? A função cumulativa é aquela em que eu vou somando as probabilidades até dar 1. Então, por exemplo, se eu tivesse na situação aqui que a gente acabou de calcular, a cumulativa é, eu pego o primeiro ponto, somo com o segundo, somo com o terceiro, somo com o quarto, até chegar em 1. Então, a distribuição cumulativa ela sempre tem que terminar em 1. Então, veja, 0,81, depois 0,981, depois 0,9945, 0,09993 e 1. Então, eu vou sempre acumulando aquilo que aconteceu anteriormente. Então, a distribuição cumulativa em 1 é a probabilidade do 0 e do 1 somadas. A distribuição cumulativa em 2 é a probabilidade do 0, do 1 e do 2 somadas. A probabilidade do 3, a distribuição cumulativa no 3 é 0, 1, 2, 3 somado. E a do 4 é a de todo mundo, portanto, é igual a 1. Então, veja, ela vai desenhar o contrário do que a gente tinha. A probabilidade vai caindo, mas a cumulativa vai sempre aumentando à medida em que eu vou para frente.
Isso também nos permite calcular uma outra informação que é muito importante para a gente na estatística, que é a média e a variância. O que é a média e a variância? A média e a variância permitem a gente ter um olhar mais claro exatamente sobre os nossos dados. É óbvio que a média e a variância não podem ser utilizadas sozinhas, elas precisam ser analisadas dentro de um contexto para que eu possa tomar uma decisão. Porque a gente também já viu aquilo. Se eu atiro num alvo para cima e para baixo, né, sei lá, meio metro para cima, meio metro para baixo, na média eu acertei o alvo. Então eu tenho que tomar cuidado, porque a média sozinha, por exemplo, pode gerar algum problema de interpretação que atrapalha aí o nosso entendimento sobre aquilo que está ocorrendo. Então a gente precisa sempre ter essas medidas, mas sempre analisar elas dentro de um conjunto. Então o que é a média? A média basicamente é o ponto de equilíbrio. Então por isso que eu falei, né? Se eu acerto para cima e para baixo de um alvo, na média eu acertei, porque como é o ponto de equilíbrio, vai ser sempre o meio. Então vai ser aquele ponto onde eu equilibro os meus dados. Eu vou fazendo ali os cálculos da função vezes do valor vezes a probabilidade que ele tem, e aí eu vou chegar num ponto de equilíbrio, que é aquele ponto que equilibra a balança em que os meus dados estão colocados. Já a variância, ela é um pouquinho diferente, porque a variância vai nos falar um pouquinho dessa distância da média em relação ao conjunto de dados totais. Então eu vou pegar aquele dado e eu vou comparando com a distância ao quadrado, a esperança ao quadrado em distância da média. Então, quanto esses dados estão espalhados em relação à média. Então, eles estão muito próximos da média ou eles estão muito separados. Quanto mais separados, quanto mais distante, mais espalhados da média esses dados estão, maior é a variância. Quanto mais centrados na média, quanto mais próximos da média, menor é a variância que eu vou ter. Então, se eu tivesse aqui uma balança, né? Imagina que eu tenho muito ponto aqui, muito ponto aqui, muito ponto aqui, um pouco aqui. Então, como a maior parte dos dados está mais perto da média, então eu teria uma variância menor. Mas, por exemplo, se eu tenho dados muito espalhados em várias posições, como existe uma variabilidade muito grande dessa amostra, então a variância vai ser maior. Mas como que isso nos ajuda? Como que a variância pode nos ajudar? Bom, a variância pode nos ajudar a tomar decisões quando a gente tem que calcular valores de prejuízo e lucro em relação a projetos. Então, veja, imagina que você tem 3 possibilidades de projeto. O projeto 1, o valor do prejuízo dele é de 40 mil, mas a chance de prejuízo é 15%. Enquanto o valor de lucro é de 60 mil, mas a chance de sucesso é 75%. Já no projeto 2, a chance de prejuízo é de 10%. E o valor de prejuízo é 50 mil. Mas a chance de lucro é de 80% e o valor que você ganha com esse lucro é de 50 mil. Por fim, o projeto 3 tem 35 mil de valor de prejuízo, com uma chance de 20%, e 65 mil de lucro com 65% de sucesso. Veja, se você somar 75 com 15, você vai perceber que não dá 100%. Por quê? Porque tem a chance do projeto não dar lucro. E aí, qual seria o valor? Zero. Se ele não dá prejuízo nem lucro, o valor que eu ganho é zero. Então, por isso que eu nem coloquei aqui, porque multiplicaria por zero. Aí vem a pergunta, como que eu decido? Como que eu tomo a decisão de qual vai ser o projeto melhor, mais seguro, ou que eu posso ali tomar a decisão de escolher? Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular, então, a média. Lembrando que a média é o valor que eu tenho vezes a probabilidade dele. Então, a média do primeiro é 51 mil. A média do segundo... Opa, aqui é 2, tá? A média do segundo é 45 mil. E a média do terceiro, 49,25 mil. Então, esses são os nossos valores de média. Por enquanto, isso não me traz nenhuma informação muito útil ainda. Mas aí eu calculo a variância, ou seja, qual que é a variabilidade que esse projeto tem. E aí, quando eu faço esse cálculo, o que é interessante? Eu percebo que cada projeto tem uma variabilidade. Veja, esse tem 339, esse tem 225 e esse tem 565,7. Então, como que eu calculo isso? É o valor ao quadrado vezes a probabilidade somatória menos a média ao quadrado. Então, menos 51 ao quadrado, menos 45, menos 49. E como que eu decido? Eu sempre vou decidir por aquele que tem a menor variabilidade, porque é aquele que me dá uma segurança maior em relação ao risco e à oportunidade que eu tenho. Então, a partir da média e da variância,
eu posso utilizar como uma base inicial. É claro que existem outros cálculos que a gente pode fazer, que depois a gente vai ver, de teste de poste, intervalo de confiança, que a gente vai ver mais para frente, mas a partir da média e a variância, a gente já pode utilizar a fórmula para tomar ali uma decisão inicial de qual projeto a gente entende que vai ser mais viável ou melhor aproveitado do ponto de vista de segurança em relação às possibilidades de lucro e prejuízo que eu vou ter diante daquele cenário. Dentro desse universo de distribuições de probabilidade, nós temos alguns padrões que a gente sempre vê e estão estampados por aí. O primeiro deles, por exemplo, é a distribuição uniforme discreta. O que isso quer dizer? A distribuição uniforme discreta me diz que todos os pontos de possibilidade têm a mesma probabilidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho de 0 a 9, 10 pontos, todos com probabilidade 0,1. Faz sentido, porque se eu somo todo mundo, tem que dar 1. E como que eu calculo essa probabilidade? É 1 dividido por n. Então, se todo mundo tem probabilidade igual e tem 4, por exemplo, é 1 sobre 4. Se tiver 5, 1 sobre 5. E assim por diante, é a probabilidade que cada um vai ter. Nesse caso específico, a esperança ou a média, ela sai matematicamente direto. Então, é o último mais o primeiro dividido por 2. Essa vai ser sempre a média que eu vou ter para funções de distribuição de probabilidade uniforme discreta. Já o desvio padrão, no caso a variância, que é o desvio padrão ao quadrado, ela é B menos A, o começo menos o final mais 1 ao quadrado, menos 1 dividido por 12. Essa forma, ela está disponível para a gente estudar lá no nosso e-book. Né? Ela está lá discriminada, bonitinho, para que vocês possam verificar o passo a passo. Mas, basicamente, é eu pegar essa fórmula aqui e expandir ela para o caso uniforme. Então, eu faço essa expansão e eu chego aqui que esse é o valor da variância. Então, um exemplo. Um servidor recebe requisições com tamanhos inteiros entre 10 e 15 bytes. Qual a probabilidade, média e variância? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar... Aqui é igual, desculpa. Se a gente está entre 10 e 15 bytes, então eu tenho 6 possibilidades, certo? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opa, isso, 15, né? Ó, 10. Então, quais são as possibilidades que eu tenho? 10, 11, 12, 13, 14 e 15 bytes. Então, a probabilidade eu acho 1 sobre n. Então, 1 sobre 6 que me dá 16,7% para cada valor. Então, cada valor tem 16,7% de chance de ocorrer. Como que eu calculo a média? Bom, B mais A dividido por 2. Então, 10 mais 15, na verdade 15 mais 10, dividido por 2, que dá 12,5. E por fim, a variância, B menos A mais 1 ao quadrado, de menos 1, dividido por 12. Então, 15 menos 10 mais 1 ao quadrado menos 1, dividido por 12, que me dá o valor de 2,92. Então, veja, a partir da distribuição uniforme discreta, basta que eu pegue a quantidade de pontos que eu posso ter, então, qual que é os números possíveis que eu tenho ali, divido por essa quantidade, acho a probabilidade e eu posso calcular tanto a esperança quanto a variância diretamente por essas fórmulas que a gente já tem prontas. Uma outra que a gente tem, e aí ela já é um pouco mais complexa, é a distribuição binomial. O que é a distribuição binomial? A distribuição binomial ela é muito parecida com isso aqui que a gente viu agora, lá no começo. Então, ela vai ter uma característica ali de queda à medida em que eu vou aumentando o número de eventos que eu vou considerar como positivos para mim. Então, à medida que o número de ataque aumenta, a chance de que muitos sejam atacados ao mesmo tempo vai caindo quando eu analiso um computador, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, essa mesma combinação linear que a gente colocou aqui na mão, a distribuição binomial vai fazer isso para a gente de forma direta. Então, a gente não vai precisar, a gente só vai colocar os valores e ela já vai aqui entregar para a gente exatamente aquele resultado que a gente teve que pensar bastante lá naquele primeiro exemplo. Então, aplicando retomando aquele exemplo que a gente fez, ó, eu peguei lá 4, 2, né? 4, 2 a 2. A probabilidade de ocorrência é 0,5, né? Que é aqui opa, aqui não é 0,5, na verdade, né? É 0,05. É 5%. Faltou um zero aqui.
igual está aqui embaixo, tá? Então, a probabilidade de ocorrência 0,05 ao quadrado, 1 menos P, 0,05, elevado a 4 menos 2, porque é n menos x. Isso me dá 1,35. E quando a gente fez o cálculo lá, quanto que deu? Exatamente 1,35. Então, a função binomial, a distribuição binomial, nada mais é do que eu fazer a combinação junto com as probabilidades, assim como eu fiz lá no exemplo dos computadores. Da mesma forma, eu tenho fórmulas prontas que me dão tanto a média quanto a variância. Então, no caso, a média ou a esperança da distribuição binomial é sempre NP, o número que eu tenho vezes a número de possibilidades vezes a probabilidade de sucesso. Então, nesse caso, 4 vezes 0 que dá 0,05, que dá 0,2. Já a variância é o número que eu tenho vezes a probabilidade 1 menos a probabilidade, porque aqui eu estou levando em consideração tanto a chance de sucesso quanto a chance de falha. Então, isso me dá o valor de 0,19. Então, veja, as distribuições elas vão mapear para a gente em fórmulas matemáticas aquilo que a gente teria mais trabalho para calcular se a gente fosse fazendo essa verificação na mão. Agora, terminando, a gente passou por 3 exemplos de variáveis discretas, a gente pode ir para as variáveis contínuas, que como eu falei para vocês, a diferença das variáveis discretas para as contínuas é que agora, veja, o x não é um valor, mas ele é um intervalo. Então, ele está entre um valor e outro, e ele pode assumir qualquer valor naquele intervalo. Então, por exemplo, só um exemplo aqui. Se eu tivesse entre 10 e 15, como a gente viu lá, se ela fosse contínua, eu poderia ter 10. Entre 10 e 15, eu tenho 10,1, 10,2, 0,3, 0,4, 12,3, 12,73, 13,49, 14,999999999. Então, eu tenho infinitos valores. Então, agora, a minha função não é mais apenas um ponto, mas ela é um intervalo. Por isso que a gente tem que trocar o somatório pelo que a gente chama de integral. Então, agora, a integral nada mais é do que eu considerar todos os infinitos pontos que existem naquele intervalo. Então, por isso que a gente troca a função de somatório para a integral, porque agora eu estou considerando todos os possíveis números que tem ali naquele intervalo. Vamos ver aqui um exemplo bem simples para a gente pensar. Né? Dada a função de probabilidade abaixo, relacionada à chance de recebimento de pacotes em segundos, calcule a probabilidade entre 2 e 3. Então, eu tenho ali uma função que é 1/3, que vai de 1 até 4, e eu quero saber qual que é a probabilidade entre 2 e 3 segundos. Então, a probabilidade de A de x entre A e B é a integral de A até B da função dx. Então, vai ser a probabilidade de 2, x maior que 2 e x menor ou igual a 3, então de 2 até 3, da função integrada naquele intervalo. Bom, aqui eu não vou fazer a revisão de integral, mas lá no e-book tem as informações. Quando a gente integra um valor de x, como que a gente faz a integral dele? É sempre bem simples. É só pegar x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então, por exemplo, se eu vou integrar um valor que tem x, ele vai virar x elevado ao quadrado dividido por 2. Se for x ao quadrado, vai ser x ao cubo dividido por 3. Se for 1 é como se fosse x a 0. Então vai ser x elevado a 0 mais 1 dividido por 0 mais 1, que dá o próprio x. Nesse caso, como eu estou integrando 1/3, vamos imaginar que é 1/3 vezes x elevado a 0, 0 é 1, então eu vou ter 1/3 integrado, vai dar x. Então fica x sobre 3, variando de 2 até 3. Aí eu vou colocar nos limites de integração, ó, 1/3 vezes o x valendo 3, menos o x valendo 2. Então, me dá que a probabilidade de que eu esteja entre 2 e 3 segundos é exatamente de 1/3. Da mesma forma como valeu a função de distribuição lá, aqui também temos a distribuição cumulativa. Então, eu vou somando as probabilidades de forma que o meu final tem que sempre ser 1. Então, veja, ó, nesse caso, essa função tem essas distribuições de probabilidade. Quando eu vou somando ela, somando, eu tenho essa característica, porque eu estou cumulando todos os valores disponíveis. Então, eu vou sempre calcular
de menos infinito até o ponto que eu estou. Então, eu vou sempre acumulando a probabilidade até ali. Para as variáveis aleatórias contínuas, a gente tem uma fórmula padrão também que a gente utiliza para definir qual que é a fórmula que funciona. É sempre 0 quando for menor do que o menor valor, 1 para sempre que for maior que o maior valor, e no intervalo é o x, que é a nossa variável de controle, menos o valor inicial, dividido pelo valor final, menos o valor inicial. Então, se a gente aplicar nesse caso que a gente queria, a função cumulativa vai ser 0 de x para x menor que a, então tudo que tiver para cá é 0. Entre 1 e 4 vai ser x menos 1 dividido por 4 menos 1, que dá 3. Então vai ser x menos 1 dividido por 3. E depois de 4 vai ser sempre 1. E quando eu ploto essa função, eu vejo que ela sobe até que ela chega em 1. Porque lembrem-se que a distribuição cumulativa só pode ir até 1. A média variância dessa função também é bem simples, é da mesma forma que a gente fez lá, x vezes a probabilidade é a mesma coisa, só que agora, em vez de ser somatório, é uma integral. Então, eu vou sempre integrar aquele valor vezes a probabilidade, só cuidar aqui do horário, e a variância, a mesma coisa. A integral do x ao quadrado vezes a função de probabilidades, menos a média ou a esperança ao quadrado. Então, vamos fazer aqui um exemplo bem rápido, só para a gente pensar um pouquinho. Então, olhando para esse caso, a gente sabe que o valor da função é 1/3. Então, para calcular a média, veja, eu vou pegar x vezes a minha função. Então, x vezes 1/3. Agora, eu estou integrando x sobre 3. X está elevado a 1. Então, eu posso dizer que x elevado a 1, ao integrar, vai ser x 1 mais 1, dividido por 1 mais 1. Esquece o 3, tá? Então, vai dar x ao quadrado sobre 2. Veja que eu tirei 1/3 para fora para não atrapalhar a gente. Então, x ao quadrado sobre 2, variando de 1 até 4, que é o nosso intervalo. Então, 1/3, agora eu coloco nos limites, coloco no 4. 4 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 2. Então, é 1/3 de 16 sobre 2, menos 1 sobre 2, que vai dar 1/3 de 15 sobre 2, que me dá um total de 15 sobre 6. Então, essa é a nossa média para esse cálculo. E a variância? A variância é a mesma coisa, só que agora, em vez de multiplicar a função por x, eu estou multiplicando por x quadrado. Então, agora eu estou integrando x ao quadrado vezes 1/3. Lembra lá da regrinha? N mais 1 dividido por N mais 1. Então, vai ficar x à terceira sobre 3. Então, 1/3 de x à terceira sobre 3. Variando de quanto? De 1 até 4. Então, o que eu faço agora? Eu vou fazer menos a média ao quadrado, que é 15 sobre 6 ao quadrado, que dá 25 sobre 4. Então, 1/3 coloco nos limites. 4 ao cubo dividido por 3 dá 64 sobre 3, menos 1 ao cubo sobre 3, que dá 1/3. Fazendo esse cálculo, eu chego à conclusão que 64 sobre 3 menos 1 sobre 3 dá 7, e menos o 25 sobre 4, que é a média ao quadrado. Isso me dá uma variância de 3/4. Então, veja, basta que a gente aplique a fórmula realizando a integral, e aqui no nosso curso a gente não faz integrais super difíceis, são integrais super tranquilas, que é só de x, então é sempre x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. A integral vai ser sempre isso para a gente, que a gente vai utilizar. Lá no e-book tem lá os detalhes de como vocês podem fazer esse cálculo. Mas eu consigo, então, calcular a média e a variância, assim como a gente calculou para o caso discreto. Da mesma forma que a gente tem a distribuição uniforme discreta contínua, a gente também tem a variação uniforme, a distribuição uniforme discreta, a gente também tem a distribuição uniforme contínua, que nesse caso é o seguinte: a função da probabilidade é 1 sobre b menos a, variando sempre de a até b. A esperança é a mais b dividido por 2, veja que é bem parecido com o que a gente viu lá, só que agora a variância é b menos a sobre b menos a ao quadrado dividido por 12. Isso aqui, basta que você faça a integral disso aqui e você vai chegar nesse valor. Então, quem quiser depois treinar um pouquinho a matemática, quiser fazer as deduções, vai encontrar lá no e-book, mas também pode fazer
como uma forma de estudo. Então, também tem uma fórmula pronta para distribuição uniforme contínua. E por fim, que a gente viu mais no final do nosso curso, a gente tem a nossa distribuição normal, que é uma distribuição muito importante para a gente, porque a distribuição normal modela praticamente tudo que existe na natureza. Tudo que a gente vê na natureza normalmente está atrelado a uma distribuição normal. Então, por exemplo, a distribuição de questão de faixa etária, a distribuição de questão de renda. Então, quando você vai fazer esses gráficos, você vai perceber que sempre está concentrado muita gente perto da média e poucas pessoas lá nas extremidades. Então, você vai ter um exemplo. Você vai ter muitas pessoas com uma estatura média, poucas pessoas ali com estatura muito pequena e poucas pessoas com estatura muito alta, sei lá, acima de 2 metros, abaixo de né, não sei exatamente qual é o valor que é definido hoje para questões de patologias relacionadas ao crescimento, mas imagina que tem uma média de pessoas que não têm patologia, eu tenho normalmente pessoas numa estatura mais padrão no meio, ali perto do centro, menos pessoas muito altas e menos pessoas muito baixas. Ou então, se a gente estivesse falando de questão de renda, então eu vou ter ali uma faixa média, vamos pensar no salário mínimo, então a maioria das pessoas recebem ali um salário mínimo, poucas pessoas recebem muito pouco, abaixo disso, e poucas pessoas também recebem valores muito altos. Então alguém milionário vai estar bem aqui na pontinha, mas são pouquíssimas pessoas perto do todo. E a partir disso a gente consegue fazer previsões muito importantes, como calcular intervalos de confiança, calcular, por exemplo, fazer testes de hipótese, se aquela média é igual, se a variância é igual, que a gente vai ver isso no próximo semestre com o avanço da disciplina. Então, normalmente, a gente vai sempre fazer alguns cálculos, e aqui eu só reproduzi um cálculo do e-book, que a gente pode utilizar ali para poder chegar. O que a gente precisa para utilizar a estatística Z? A gente sempre precisa que, primeiro, os dados tenham essa distribuição normal. Eu não posso usar a estatística Z se os dados não tiverem distribuição normal. Nós, normalmente, aqui não fazemos teste de normalidade, mas quando você vai fazer um trabalho com estatística, você faz um teste para pegar os dados e ver se eles têm as características de uma curva normal ou não. E se eu posso ou não aplicar para eles o conceito de normalidade. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter conhecido nesse momento tanto a média quanto a variância para fazer esses cálculos. Alguns cálculos a gente vai calcular, mas isso é mais para frente. Hoje, a gente está partindo nesses exercícios que a gente tem feito nesse semestre, a gente tem sempre a média e a variância disponíveis para a gente calcular. Por quê? Porque a gente sempre vai pegar o valor menos a média dividido aqui pelo desvio padrão. Esse valor vai nos dar um valor padronizado que a gente utiliza numa tabela para descobrir qual que é a área de probabilidade que a gente tem. Então, quem já fez os exercícios lá deve ter visto, em algum momento, deve ter realizado esse tipo de estudo. Então, você pega o valor que você quer, menos a média dividido pelo desvio padrão, acha o valor padronizado da normal, vai na tabela, encontra esse valor e você acha qual que é a probabilidade daquele valor de algo menor do que aquele valor. Lembrando que ela é cumulativa pela esquerda. Então, se eu pegar esse ponto, eu estarei acumulando toda a probabilidade daqui até aqui. Então é só lembrar que ela pode ser caudal, bicaudal ou unilateral. Nesse caso a gente está fazendo unicaudal, então só para a esquerda. Existem algumas tabelas que calculam a da direita e existem algumas tabelas que calculam o meio. Mas a gente vai trabalhar aqui sempre com aquela que nos mostra qual que é o resultado pela esquerda. Então, basicamente, a distribuição normal é uma função que modela muita coisa na natureza. Então a gente vai usar ela bastante quando a gente for fazer análise de dados para ver o que a gente pode aplicar ou não para poder chegar à conclusão de que aquele dado é relevante ou não para aquilo que a gente está fazendo. Bom, gente, foi uma aula rápida, tá? Hoje era para ser uma aula mais rápida. Muito obrigado a todos.